Existem 5 hábitos demoníacos dos quais os cristãos devem se desfazer. Assim como uma pessoa pode cultivar hábitos virtuosos, também podemos adquirir hábitos demoníacos se não tivermos atenção. Ao sermos chamados para a luz de Cristo, a primeira coisa que precisamos abandonar é o nosso velho eu, que carrega os hábitos do maligno. Portanto, é essencial entender como nos libertar desses comportamentos negativos. Para nos livrarmos desses comportamentos, primeiro precisamos ser capazes de identificá-los. Esses hábitos e comportamentos são características diretas do inimigo. Nós, como filhos de Deus, devemos agir e nos comportar conforme o nosso Deus, que é santo, misericordioso, verdadeiro e amoroso. A Bíblia nos revela as características e o comportamento de Deus, e devemos estudar as Escrituras para conhecê-lo melhor. Da mesma forma, a Bíblia nos mostra o comportamento de Satanás. Como não somos filhos dele, não deveríamos agir como ele. Você pode afirmar que não pertence ao diabo, que ora constantemente e que está fazendo o melhor para estar em Cristo. Mas a verdade é que se você possui esses comportamentos em sua vida, é mais próximo do inimigo do que de Deus. O mundo está danificado por causa dessas características diabólicas presentes na vida das pessoas. Paulo nos disse para abandonar o velho eu, aquele ser corrupto que costumávamos ser. Precisamos deixar de lado tudo o que permite a luxúria, o engano e a injustiça. Para nos libertarmos desses hábitos, precisamos primeiro identificá-los. Quais são os hábitos demoníacos que você precisa eliminar da sua vida? Primeiro, o hábito de desvalorizar as pessoas. Muitos de nós afirmamos que não temos esse hábito, mas a verdade é que podemos manifestá-lo deliberadamente em algum momento. Se você já desejou o mal a alguém ou torceu para que o negócio de outra pessoa fracasse, você está exibindo um comportamento que Satanás sempre adota. Ele busca constantemente a queda das pessoas e se alegra quando elas brigam. Satanás está empenhado em derrubar as pessoas, pois ele mesmo está condenado ao inferno e a cada dia trabalha para arrastar mais pessoas com ele. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 4. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as práticas ocultas e vergonhosas. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Esses versículos nos incentivam a renunciar às práticas desonestas e a não agir com astúcia ou manipular a palavra de Deus de maneira enganosa. Ao invés disso, manifestando a verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens perante Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que estão perdidos, para aqueles cujas mentes o Deus deste mundo cegou. Estes não creem para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe sobre eles. O Deus deste mundo, Satanás, cegou e continua a cegar as mentes das pessoas, afastando-as da mensagem do Evangelho. Satanás está empenhado em derrubar as pessoas e deseja a eternidade no inferno para todos os seres humanos. Não há nada pior do que desejar isso para alguém. Como filhos de Deus, não devemos estar empenhados em derrubar as pessoas e desejar o mal para elas. Stephen, na Bíblia, poderia ter desejado a morte daqueles que o mataram e poderia tê-los amaldiçoado, mas não o fez. Esse é um hábito piedoso. Satanás sempre tentará usar as pessoas contra você, procurando feri-lo para que você passe a desejar o mal a elas. Você nunca deve permitir isso, pois você pertence a Deus, não a Satanás. Ainda pior, há pessoas e líderes na igreja que desejam o mal a outros membros. Eles não suportam ver alguém na igreja e lhes desejam coisas ruins. Se você é assim, pare de se enganar achando que é um cristão. Esses são hábitos demoníacos e satânicos que você precisa abandonar. A Bíblia não diz que você deve desejar o mal a alguém. Se você vê um irmão cometendo pecado, você pode corrigi-lo no Senhor, mas não o derrubar.
A razão pela qual o mundo está no estado em que se encontra é a mentira. O enganador original foi Satanás, pois enganar está em sua natureza. Satanás é um mentiroso e tem mentido desde o princípio. Não há mentiras em Deus. Deus não engana você. O DNA de Deus é santidade e verdade. E é isso que você deve ter em sua vida. Se não tiver, está se alinhando como filho do mal. Em João, capítulo 8, versículo 44, está escrito: Vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você engana as pessoas apenas para conseguir algo delas, conta mentiras para obter benefícios ou extorque dinheiro das pessoas. Isso é agir como o diabo. Não estou te condenando nem dizendo que você não pode mudar ou que Deus não pode te perdoar. Apenas estou repetindo o que Jesus disse. Ele chamou de mentirosos aqueles que são do diabo. Você não pode pertencer a Deus se estiver cheio de engano. Não pode dizer que pertence a Deus se não tem a verdade em você. Você pode mudar hoje e parar de mentir. Seja honesto em suas negociações e verdadeiro em sua vida. Esse hábito de mentir é do diabo, é satânico. O diabo usa a mentira para enganar e extorquir pessoas, fazendo-as cair. Se você odeia as pessoas, buscará a queda delas e usará o engano para conseguir isso. Por favor, abandone esse hábito antes que seja tarde demais. Todos nós conhecemos a história de Satanás. Ele caiu por causa do orgulho. O primeiro pecado foi o orgulho, e Satanás o cometeu. A Bíblia já disse que o orgulho precede a destruição. Não se destrua com orgulho. Existem muitos pecados diferentes que podem ser cometidos, e vemos todos eles na Bíblia. Mas, biblicamente, qual você diria que é o pecado final? Com todo o seu conhecimento da Bíblia, qual você diria que é o pecado que Deus mais odeia? Alguns podem pensar que é a idolatria, outros que é usar o nome do Senhor em vão, mas isso está incorreto. Há um pecado que causou guerra no céu, o orgulho. Quando o diabo decidiu se exaltar, vemos em Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, pois disseste no teu coração: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não permita que o orgulho o destrua. Lúcifer era uma bela criatura no paraíso, como vemos na Bíblia. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Toda pedra preciosa o cobria, e ele era o querubim ungido que protegia. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi totalmente preparado pelo Criador para refletir sua glória. Se um espírito tão poderoso e belo como Lúcifer pode ser vítima do pecado do orgulho, devemos ter cuidado para não cairmos no mesmo erro. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que o orgulho precede a destruição. Há muitas maneiras de provocar conflitos ou causar divisão, e uma delas é a fofoca. Eu não acho que as igrejas falem muito sobre o tema da fofoca. Este é um ato diabólico que provoca conflitos na igreja e em qualquer lugar. Você deve ser um defensor da paz e não da violência. Não escolha a violência, pois essa é uma das coisas que Deus odeia. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, vemos que conflito e divisão não são o caminho de Deus. Satanás sempre causa divisão entre os cristãos para afastá-los de Deus. Devemos tomar cuidado para não realizar ações que possam criar divisão dentro da casa de Deus. É crucial livrarmos-nos de qualquer sentimento de ódio que possa residir em nós.
Da mesma forma, se estivermos sendo influenciados pelo espírito da fofoca, é importante que o afastemos, pois isso nos levará a falar negativamente sobre os outros, causando assim desunião. Devemos nos esforçar para não sermos motivo de afastamento das pessoas de Deus e evitarmos contribuir para a dispersão da comunidade da igreja, pois isso seria uma ofensa grave. Nunca devemos permitir que tal situação ocorra. É fundamental que você promova a paz de Deus e a compartilhe com aqueles ao seu redor. Tentar Deus é um claro jogo do diabo. Se há algo que o diabo é bom, é em tentar as pessoas, e Jesus não estava isento disso. Ele foi tentado por Deus de várias maneiras. Você pode não estar familiarizado com o significado de tentar a Deus. Quando você desafia Deus, está tentando-o. Confirmar as palavras de Deus é diferente de tentar a Deus. Quando Deus disse que deveríamos testá-lo em Malaquias, ele estava nos incentivando a examinar suas palavras e confirmá-las, não a tentá-lo. Quando você está em pecado e diz que Deus não fará nada, está desafiando Deus, e isso é tentador. Você precisa parar de tentar a Deus e começar reconhecendo quem Ele é. Ele é o maior, e você já sabe disso. Pedir a Deus para provar algo para você é tentá-lo, mas Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é o Rei dos Reis.